Bom, pessoal, já estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Aulus Eduardo. Ele é diretor executivo da EDS Eduardo Souza Advogados Associados. Eduardo também é um grande amigo nosso, é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado, Rafael. Suelen. Rafael está superando cada vez mais nessa habilidade de apresentar o programa. Quero cumprimentar vocês pela iniciativa e quero cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo. Muito bom. Eduardo, hoje a gente chamou aqui para falar de um tema que é muito usual, acho, na vida de muitas pessoas. Vira e mexe, alguém tem alguma dúvida referente a isso, até ligam, nos perguntam, né? É que é a questão do uso capião, ou popularmente conhecido uso campeão. Será que o doutor podia explicar um pouquinho para nós o que é esse uso capião? Primeira coisa, essa iniciativa do Pé Direito na Obra de vocês é extraordinária, é uma iniciativa muito necessária para que as pessoas possam compreender não só assuntos jurídicos, como estamos falando, mas também assuntos de vida prática da engenharia, da arquitetura, das suas obras. Isso é fundamental. A gente sabe que nunca é muito fácil se tratar de obra. No entanto, em se tratando do imóvel, a gente tem maiores complexidades. E aí entra a famosa uso capião, ou uso campeão, como o pessoal brinca. Uso capião nada mais é do que um direito que a pessoa tem de adquirir a propriedade de um imóvel. É um direito de aquisição originário. Então, as pessoas que possuem alguns requisitos, elas podem adquirir a propriedade do imóvel, que elas normalmente cuidam como se fossem dono, pela uso capião, por essa modalidade. Essa modalidade, ela pode ser utilizada em qualquer tipo de terreno, seja um terreno urbano, rural. Pode sim, Rafael, Suelen. A uso capião, na realidade, pode ser feita por bens imóveis e bens móveis. Então, móveis também. Móveis e imóveis, né? Um carro pode ser feito uso capião e um terreno, um lote pode ser feito uso capião. Um anel de joias pode ser feito uso capião. Ou seja, bens móveis e imóveis. A questão é que é preciso preencher determinadas características. Né? Você possuir justo título e boa-fé, você zelar com ânimo de dono, cuidar daquela propriedade, daquele imóvel como se fosse seu. E, em alguns casos, você nem prescinde do título, do justo título, que seria um contrato, né? Uma declaração expressa de que aquele imóvel é de sua posse. Às vezes nem precisa disso. Basta a declaração, por exemplo, dos vizinhos, que são os confrontantes, e que atestam que você está há bastante tempo naquele imóvel, para que você possa, então, adquirir o imóvel, a propriedade do imóvel, pela uso capião. Então, necessariamente eu preciso, né, estar morando naquele imóvel, né, se tratando de imóvel, né, tu falou agora algo bem curioso, móveis. Móveis, eu não tinha a menor ideia de que isso era possível. Você tem que deter a uso capião, ela se baseia num direito de aquisição de propriedade pela posse. Desde que você tenha a posse e preencha o tempo necessário para aquela posse, você vai adquirir a propriedade. Nós sabemos que quem não tem propriedade não é dono. Quem não registra não é dono. Se a gente fizer uma rápida análise do pé direito na obra, a gente vai olhar o seguinte: as pessoas muitas vezes gastam muito dinheiro construindo o seu imóvel. Fazem projeto, gastam com obra e, na realidade, o terreno não tem nem título de propriedade. Isso é um prejuízo. A pessoa está investindo num imóvel em que ela pode perder o seu direito de ter, o seu direito de propriedade. Porque o proprietário verdadeiro pode reivindicar a propriedade por meio de ação judicial. Então, é um grande risco você ter um imóvel, construir nele e não ter a propriedade. Por isso é importante legitimar, legalizar a propriedade do imóvel para obter, então, o efetivo direito de propriedade e garantir que a sua construção, que a sua obra, que a sua casa não vá correr nenhum tipo de prejuízo de problema de ordem judicial ou extrajudicial. E isso realmente é muito comum, principalmente em áreas mais rurais, né? Porque lá a gente tem grandes áreas de terra, aí às vezes alguém está ali construindo uma Não necessariamente área rural. Isso é comum em áreas em que tem
muita terra, muitas áreas de terra, e que aparentemente não é urbanizada, então as pessoas acabam por ocupar aquele local de maneira irregular. Isso leva a um outro problema um problema de urbanização irregular. Sim. E daí a gente vem, então entra num outro tema que seria o REURB. O REURB. Exatamente, que é planejamento territorial naquela região. E nesse caso, digamos que isso daria direito à pessoa ter uma matrícula daquele imóvel, falando no processo final, né? A usucapião, ela te permite registrar o imóvel, não é ter a matrícula. Muitas vezes o imóvel já tem uma matrícula. A questão a matrícula está em nome de outra pessoa, ou de uma pessoa jurídica ou física. E a pessoa com a usucapião, ela faz com que a matrícula seja registrada em nome dela, seja por ordem judicial, ou seja, pela via extrajudicial nos cartórios. Muito legal. Doutor, vamos dar uma seguradinha agora, a gente vai para um rápido comercial, a gente volta logo para falar um pouquinho mais sobre esse tema muito bacana. Aqui a gente se diverte, dá boas gargalhadas, se emociona, conta histórias, inspira, dança, canta e aprende muito. Assim é o TV Sul Mulher. Vem com a gente, de segundas às sextas-feiras a partir das 9h30. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Conheça a Auto ProSul, a associação que mais cresce na região. Oferece aos associados um atendimento personalizado, planos com cobertura 100% FIP, sem análise de perfil, guincho ilimitado, carro reserva e muito mais benefícios que você só encontra aqui na Auto ProSul. Venha fazer parte do time de associados mais satisfeitos da região. Auto ProSul, o seu veículo na mão de quem entende. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. Olá pessoal, nós da TV Sul Catarinense gostaríamos de agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa audiência. E graças ao carinho e à dedicação de cada um, alcançamos a incrível marca de 49% de audiência em toda a região. Essa é uma conquista que não poderíamos alcançar sem vocês, nossos fiéis telespectadores, que acompanham diariamente nossa programação. Nossa missão é sempre levar até vocês informação, entretenimento e qualidade em tudo que fazemos. Obrigada por fazerem parte da nossa história e por nos ajudar a crescer cada vez mais. Continue nos acompanhando e sendo parte desta grande família que é a TV Sul Catarinense. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, mais conhecido pelo acrônimo MASP, é um centro cultural, museu brasileiro e um dos maiores símbolos da arquitetura moderna. O museu foi fundado em 1947
pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand, se tornando o primeiro museu moderno do país. E é sobre essa magnífica construção que será o nosso vídeo de hoje. O edifício do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP, foi concebido em 1957 e inaugurado em 1968, na Avenida Paulista, em São Paulo. Importante exemplo da arquitetura moderna na América do Sul, foi na época um grande desafio arquitetônico e estrutural. A ideia de se criar um museu novo no Brasil partiu de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeiras de Melo. Entre a concepção e a inauguração transcorreram-se mais de 10 anos. A inauguração, em novembro de 1968, foi feita pela Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Chateaubriand não pôde ver a sua invenção inaugurada no novo prédio, pois havia falecido em abril daquele ano. A construção do MASP foi grande desafio estrutural para a época, feita com vigas de concreto protendido e armado aparentes, com a marca das tábuas de formas carimbadas definitivamente em sua superfície de pedra. A estrutura do edifício foi projetada pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e que lecionava também na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade. O responsável pelo cálculo e pelo desenvolvimento do projeto foi o engenheiro José Lourenço Braga de Almeida Castanho. Lina fazia supervisão arquitetônica diretamente nas obras e contava com a colaboração do engenheiro Roberto Rogitz, contratado pelo Museu de Arte de São Paulo, e do engenheiro Aloísio de Andrea Pinto, da construtora da obra. Ambos contribuíram intensamente para executar o pretendido pela arquiteta. O MASP teve durante muito tempo o maior vão livre da América Latina, fato que era considerado pouco importante para a arquiteta, que valorizava mesmo o sistema estrutural, desenvolvido com base em um sistema de proteção alternativo ao sistema de Freycinet. A diferença está no modo de realizar a ancoragem e transmitir tensão nos cabos de proteção, o sistema Ferraz, dado que foi patenteado por seu criador, o engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz. Sobre a sua fundação. As grandes sapatas em formas de pé de pato enterradas no piso foram construídas com concreto armado e tela dupla de aço estrutural, em dimensões de 10 por 12,5 metros e altura variável até 4 metros. As sapatas à direita de quem olha o MASP a partir da Avenida Paulista estão sobre um conjunto dos túneis 9 de julho, apenas 4 metros acima do topo das abôbadas dos túneis, fato que precisou ser considerado no cálculo das cargas a se distribuir no solo pelas sapatas. Sobre os seus pilares, as colunas partem imediatamente acima das sapatas e estão construídas com concreto armado de tela dupla de aço e a dimensão é de 4 por 2,5 metros. Os pilares do lado direito de quem olha o MASP a partir da Avenida Paulista passam a ser ocos, pois são tubos de base retangular vazios no seu interior. Nesses vazios dessa dupla de pilares estão pêndulos de concreto armado com articulação Freycinet nas extremidades superior e inferior e que permitem os inevitáveis movimentos horizontais das vigas da cobertura. Devido a várias interrupções e à demora no processo de construção do MASP, ocorreu um erro quando cortaram o aço na espera do nível 00, deixando seus arranques para traspassar as novas barras de aço, dar continuidade na armadura e seguir a concretagem das colunas acima desse nível. Isso implicou um reforço que modificou as dimensões dos pilares, acrescendo até a dimensão maior, tal como se encontra hoje, protendendo o pilar, ancorando os cabos em um anel construído em suas bases. Vigas protendidas. O principal desafio estrutural realizado na parte elevada do edifício são as 4 vigas protendidas. Um par sustenta a cobertura e o outro par, que atravessa o interior do edifício, sustenta 2 pisos simultaneamente, um piso com apoio normal e o outro piso suspenso por tirantes formados barras de aço. As vigas são tubos ocos de seção retangular com septos vazados no centro a cada 3,5 metros. A área tanto para a cobertura quanto para os 2 pisos é de 2.100 metros quadrados cada, com um vão entre vigas de 15 metros e 5 metros de balanço em direção às laterais. A largura da parte elevada do edifício soma-se ainda à espessura de 2,5 metros de cada viga, totalizando 30 metros.
Nesse sentido transversal, as vigas protendidas, tanto no vão entre elas como nos balanços, as lajes são apoiadas em vigas em concreto armado, espaçadas a cada 3,5 metros, coincidindo com a posição dos septos internos às vigas protendidas. As vigas da cobertura em um dos lados são simplesmente apoiadas, com vão livre de 74 metros. Elas têm liberdade de movimento horizontal do lado em que os pilares são ocos, e os esperados movimentos são liberados por um pêndulo de 4 metros de altura, os momentos fletores máximos nos centros dos vãos. Sistema Ferraz. O sistema de proteção criado por Ferraz, empregado no MASP, se caracteriza especialmente por permitir a ancoragem dos cabos de modo diferente do sistema desenvolvido para o FaceNet mais usual. Os cabos lançados no interior da viga dentro das bainhas receberam após a proteção uma injeção de nata de cimento. No sistema Ferraz, a proteção se realiza com uma cunha única, com o cabo ancorado na outra extremidade, enquanto no sistema FaceNet se utiliza uma cunha por fio. No sistema Ferraz, os cabos do lado em que serão estirados são submetidos a uma ondulação para intercalar as argolas, cujos diâmetros crescem gradualmente e que são medidas através de pretensores provisórios. Depois é injetado a nata de cimento com que são preenchidos os vazios das bainhas e os cones. Após 3 ou 4 dias de preenchimento, podem ser removidos os pretensores. A força de proteção é transmitida no concreto por meio da aderência dos cabos de aço e a nata de cimento endurecida dentro das bainhas e dos cones. Antes de realizar a injeção, o sistema permite que sejam feitas várias novas tensões nos cabos, ao longo de determinado intervalo de tempo, com o fim de recompensar as perdas de proteção por retração e deformação lenta do concreto, voltando-se a comprimir as vigas para a manutenção da tensão desejada. No final, abrem-se as pontas dos cabos que estão em forma de laço, lateralmente, e é feita a concretagem definitiva. Sobre a sua cobertura. A cobertura sustentada pela dupla de vigas protendidas e também por vigas transversais em concreto armado, tal como descrito anteriormente, é feita por lajes de concreto armado. Em cada vão entre as vigas transversais, as lajes formam 2 águas como um telhado e dirigem as águas pluviais para os balanços. A viga de borda desses balanços formam calhas que seguem por todo o sentido longitudinal do edifício, terminando em gárgulas que lançam as águas livremente até os espelhos d'água do nível da Avenida Paulista. Pelo lado interno, as lajes que cobrem o grande salão da Pinacoteca receberam um simples chapisco de cimento, caiado de branco. Com a projeção de luz artificial dirigida ao teto, obtém-se eficazmente a difusão de claridade pelo ambiente. Hoje, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, o Centro Cultural, o Museu Brasileiro e um dos maiores símbolos de arquitetura moderna, além de patrimônio histórico, é também o mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. Sua coleção reúne mais de 10.000 obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e vestuário de diversos períodos que contemplam a produção europeia, africana, asiática e das Américas. Estamos voltando agora com o nosso entrevistado do dia, Aulos Eduardo. Qual a principal vantagem de tu usar o capir, uma área? A principal vantagem é econômica. A principal vantagem é a valorização do imóvel. Mas tem uma vantagem que a gente também pode considerar como principal, que é a segurança que você tem por adquirir a propriedade e poder opor esse seu direito, como a gente chama erga omnes, a todos. Ou seja, o direito de propriedade ele é oponível a todos, ninguém pode tomar a tua propriedade. A legislação, nosso Código Civil, protege o direito de propriedade de maneira quase intocável e só se torna intocável quando você não atribui, não lhe confere uma função social. Ou seja, a função social da propriedade, que é um princípio constitucional, inclusive, ele obriga as pessoas a darem uma finalidade adequada para a sua propriedade, seja produtiva, com plantação, animais, arrendamento, enfim, a sua propriedade ou moradia, né? Então, qualquer pessoa
pode se valer desses benefícios, dessa principal vantagem, como a gente falou, e qualquer pessoa pode fazer uso capião. Bom, por que ela pode? Desde que ela seja capaz, juridicamente capaz, tenha idade, ela possua, esteja plena nas suas faculdades mentais, então ela pode fazer uso capião, certo? Com exceção de algumas usucapiões de modalidade especial, em que a pessoa precisa, por exemplo, não pode ter outro imóvel para fazer usucapião, como é o caso da urbana, em imóveis de até 250 metros quadrados, mas isso são questões específicas da legislação. Regra geral, essa é a principal vantagem. Valorizar o imóvel, porque uma terra que você tem posse, tem justo título, contratos que dizem que você tem a posse há mais de 15 anos, por exemplo, pode te levar a adquirir a usucapião, adquirir a propriedade pela usucapião, e valorizar o seu imóvel com título de propriedade. Pensando nesse processo todo que leva, existe um prazo mínimo, um prazo máximo? Sim, prazo é uma coisa, em se falando de direitos, prazo é sempre muito relativo, muito complicado. Mas, para fins de usucapião, a gente tem modalidades de usucapião, ordinária, extraordinária, especial, onde você tem prazos de 14 anos, de 10 anos, de 5 anos, e de acordo com aquilo que você tem, por exemplo, se você tem um justo título, boa fé, cuida como se dono fosse, você pode fazer com justo título uma usucapião com 10 anos de posse do imóvel. Se você não tem justo título, mas possui por mais de 14 anos, 15 por exemplo, você pode fazer na modalidade extraordinária sem o justo título, alegando apenas que tem a posse, aonde as pessoas, num eventual processo judicial, vão ser chamadas a declarar se tem alguma coisa contra você, são seus confrontantes, são seus vizinhos daquele local que vão dizer, olha, realmente, a Dona Maria, o seu João mora ali há mais de 20 anos, desde que a terra era terra aqui nessa região. Com provas, né? No caso. Exatamente, as provas são apresentadas. E é possível usucapiar mais de uma área? Sim, é possível. É possível fazer a usucapião de áreas juntas e de terrenos separados. Não tem limite. Por óbvio, você tem que sempre ter por referência, por norte, a boa-fé do que você está fazendo. Não a gente sabe que tem muita gente que se aproveita dessa dimensão territorial que a gente tem para tomar posse, invadir e fazer a usucapião. E isso não é eticamente adequado, isso está errado, portanto, não se pode simplesmente usar dessa ferramenta, dessa condição para a aquisição de terras, porque a hora que o judiciário tomar ciência disso, na hora que você ingressa com um processo para fazer usucapião ou no próprio cartório extrajudicial, você vai ser prejudicado exatamente por causa disso, porque vai ser verificado, detectado que você agiu de má fé. Tá certo. A gente vai dar uma paradinha aqui, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Aqui a gente se diverte, dá boas gargalhadas, se emociona, conta histórias, inspira, dança, canta e aprende muito. Assim é o TV Sul Mulher. Vem com a gente, de segundas às sextas-feiras a partir das 9h30. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Conheça a Auto ProSul, a associação que mais cresce na região. Oferece aos associados um atendimento personalizado, planos com cobertura 100% FIP, sem análise de perfil, guincho ilimitado, carro reserva e muito mais benefícios que você só encontra aqui na Auto ProSul. Venha fazer parte do time de associados mais satisfeitos da região. Auto ProSul, o seu veículo na mão de quem entende. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br.
Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. Olá pessoal, nós da TV Sul Catarinense gostaríamos de agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa audiência. E graças ao carinho e à dedicação de cada um, alcançamos a incrível marca de 49% de audiência em toda a região. Essa é uma conquista que não poderíamos alcançar sem vocês, nossos fiéis telespectadores, que acompanham diariamente nossa programação. Nossa missão é sempre levar até vocês informação, entretenimento e qualidade em tudo que fazemos. Obrigada por fazerem parte da nossa história e por nos ajudar a crescer cada vez mais. Continue nos acompanhando e sendo parte desta grande família que é a TV Sul Catarinense. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Aqui eles também têm umas peças decorativas que entra bem nessa linha natural que tá se usando agora, né? Essa peça aqui também, ela parece madeira, mas ela é um material plástico, bem diferente essa peça aqui também. Aqui eu encontrei também essas duas peças que eu achei muito linda e ela também está se usando bastante, ela nesse tom terracota, né? E aqui também uma paleta bem com as tonalidades, né, terrosos, mais acinzentado. Aqui na parte decorativa eles também têm essas peças aqui, elas são peças em metais. E aqui também essas peças aqui, ó, que tem o formato de um pássaro, mas ela é também estrutura metálica, bem delicada. Para quem quer presentear também, né, uma formatura, um aniversário, um batizado, eles têm essas peças aqui, ó, que é um presente bem adequado, são bem engraçadinhos. Aqui eles têm uns kits para banheiros, né? Esse aqui com acabamento em bambu. As bandejas com metal e vidro canelado. Aqui também tem uma bandeja linda em resina, que quem olha parece até uma pedra. Na linha de móveis, eles também têm algumas peças, como esse daqui, ó, que ele serve também para um criado mudo. Essa daqui é uma peça de MDF, esses daqui já em madeira, né? Eles têm um preço bem acessível para quem está querendo decorar e acrescentar uma mobília na sua casa e não quer gastar muito. Eles também têm bastante variedade em quadros, né? Principalmente em duplas e com preço também bem acessível.
Estamos retomando aqui com o Aulos Eduardo, um assunto bem pertinente, né? Eduardo, falando em uso capião, quem são os profissionais envolvidos durante esse processo? Regra geral, Rafael, Suelen, é o advogado que vai conduzir o processo de uso capião. É ele que vai orientar o cliente para reunir a documentação necessária e dessa documentação que precisa ser produzida pode envolver outros profissionais como o topógrafo, engenheiros, etc. e tal. Mas o que tem que ficar bem claro é quem faz, quem monta o processo, quem dá consultoria, quem atende, quem orienta para fazer uso capião é o advogado. Não adianta uma variedade de outros profissionais acharem que podem fazer isso, entende? De um jeito ou de outro, isso vai ter que passar na chancela de um profissional. Então a primeira recomendação para uma pessoa é procure um bom advogado, um advogado de sua confiança. Ele vai analisar aquilo que as informações que você tem e vai lhe orientar a diligenciar, vai lhe orientar a buscar outras informações para compor um pequeno processo em que ele vai, com aquela documentação, dar entrada num processo judicial ou extrajudicial por meio do cartório do processo de uso capião. Tem mais de uma modalidade, então, né? Judicial. De uso capião? Sim, na verdade você tem a modalidade judicial e extrajudicial, porque pode ser feito no cartório. Quando é que se faz de maneira judicial? Quando você, por exemplo, não preenche determinados requisitos que a própria legislação aponta. Então você vai ter que buscar o juízo para fazer. E se você tiver toda a documentação, preencher os requisitos, o advogado vai lhe orientar a fazer extrajudicial, que é um meio mais econômico de fazer, menos demorado, né, mais rápido, de fazer uso capião. A verdade é que nós temos aí, em razão dessa esmagadora massa de processos que a gente tem no judiciário, sempre acaba sendo um pouco mais demorado do que pela via extrajudicial. Mas ambos são formas de de iniciar os processos de uso capião, sob a orientação sempre de um advogado. Muitas vezes as pessoas procuram o topógrafo, o engenheiro, o agrimensor, achando que eles vão saber fazer. E aí as pessoas acabam muitas vezes enganadas, muitas vezes o processo pela metade, a documentação é juntada pela metade, porque falta expertise jurídica, obviamente, para encaminhar, e isso gera um prejuízo para ela, porque aquela pessoa, o direito não socorre aos que dormem, então aquela pessoa que paga mal vai pagar duas vezes. É isso que acontece. Então não são raras as vezes em que uma pessoa chega aos escritórios de advocacia com uma tentativa de uso capião mal feita, com um memorial descritivo, uma coisa faltando informação, e aí o advogado tem que se desdobrar em 10 para prestar um bom trabalho e reanalisar tudo novamente. Então é um retrabalho. Qual a melhor opção? Procure antes o advogado, leve as informações para ele. Ouça dele a orientação necessária para fazer a coisa da maneira correta. Simples assim. Até para entender se realmente existe, de fato, o direito em questão, né? Principalmente para entender isso. Essas informações, elas dizem respeito à aquisição de um direito, o direito de propriedade. Então, portanto, quem vai lhe dizer isso não é o contador, não é o agrimensor, não é o topógrafo, não é o engenheiro, é o advogado. Se o advogado precisa diligenciar com esses outros profissionais, naturalmente ele vai fazer isso. Ele vai ter o cuidado, o discernimento de compor esses profissionais para então fazer um processo corretamente. Ora, advogado não falta em Santa Catarina. Então, basta procurar aquele que é da sua confiança. E olhando agora para quem está do outro lado, a pessoa que está tendo terreno uso capido. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. E aí eu volto nesse mesmo brocardo que eu falei agora há pouco, de que o direito não socorre aos que dormem. A pessoa tem uma propriedade, compra para investimento, mas, que normalmente é o que é mais corriqueiro, acontece, né? A pessoa compra para investimento do outro lado do mundo e abandona o imóvel. Ora, se ela abandonou, ela não está cumprindo a função social dessa propriedade. Se ela abandonou, ela não está zelando por ele como se dono fosse. Então, se ela não tem ânimo de dono,
é justo que ela perca a propriedade. E fica anos, né? Às Segundo a nossa lei, não tá é justo que perca abandonado. porque eu estou falando. Sim, e às vezes aquele terreno lá tá abandonado, a pessoa nem se dá conta que foi invadido, ou que seria inicialmente invadido, né? E que tem alguma pessoa tomando conta. Então, para prova que ela realmente não tá por dentro. Exatamente. E aí, quando isso acontece, a pessoa acaba citada numa ação de uso capião, e aí ela vai tomar conhecimento de que o terreno dela não é mais dela, que foi invadido, que tem uma poceiro lá. E aí vai querer usar do esforço necessário para tirar aquela pessoa de lá, vai procurar o advogado nessa hora, já aos 47 do segundo tempo, e, né, na prorrogação, e vai querer ingressar com vários tipos de ação, como, por exemplo, a ação reivindicatória para reivindicar de volta a sua propriedade. Sinto dizer, mas se a pessoa já está naquele imóvel, pelo tempo que a lei exige para fins de uso capião, essa reivindicatória, dependendo dos seus requisitos, é fadada ao fracasso. Joia. Então a gente vai dar mais uma paradinha, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Aqui a gente se diverte, dá boas gargalhadas, se emociona, conta histórias, inspira, dança, canta e aprende muito. Assim é o TV Sul Mulher. Vem com a gente, de segundas às sextas-feiras a partir das 9h30. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Conheça a Auto ProSul, a associação que mais cresce na região. Oferece aos associados um atendimento personalizado, planos com cobertura 100% FIP, sem análise de perfil, guincho ilimitado, carro reserva e muito mais benefícios que você só encontra aqui na Auto ProSul. Venha fazer parte do time de associados mais satisfeitos da região. Auto ProSul, o seu veículo na mão de quem entende. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. Olá pessoal, nós da TV Sul Catarinense gostaríamos de agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa audiência. E graças ao carinho e à dedicação de cada um, alcançamos a incrível marca de 49% de audiência em toda a região. Essa é uma conquista que não poderíamos alcançar sem vocês, nossos fiéis telespectadores, que acompanham diariamente nossa programação. Nossa missão é sempre levar até vocês informação, entretenimento e qualidade em tudo que fazemos. Obrigada por fazerem parte da nossa história e por nos ajudar a crescer cada vez mais. Continue nos acompanhando e sendo parte desta grande família que é a TV Sul Catarinense. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Olá, hoje eu estou aqui na Casa Cor Paraná. Vem comigo para conhecer os ambientes lindos que eles estão expondo aqui. Esse foi um dos ambientes que eu achei lindo. Ele tem uma paleta de cores fantásticas. Olha só esse revestimento logo na entrada. O mobiliário dele ficou em tons de cinza. Ele tem um fundo nas paredes, um terracota. Aqui a gente já encontra um sofá
bem orgânico, e um tapete redondo também com os desenhos bem orgânicos. Esse ambiente aqui, ele funciona como uma livraria aqui na Casa Cor, e ao mesmo tempo ele também é um espaço de exposição. Chegando agora num outro ambiente aqui, gente, que eu achei ele maravilhoso, simplesmente lindo. E eu vou mostrar as coisas que me chamaram mais atenção, né? Primeiro foi essa pedra natural aqui, verde, que eu achei maravilhosa. E ela foi composta aqui nessa mesa de janta. E um outro detalhe aqui que eu achei fantástico foi que o projetor dessa TV aqui, ele é nesse aparelho aqui, ó. Olha que legal. Então, tu não precisa estar com aquele projetor no teto, né? Deixar todo aquele preparo, aquela pré-instalação. De repente, tu não pensou em ter um projetor na tua casa no início, quando tu estava construindo, e de repente, depois teve essa necessidade. Olha que fantástico. Uma outra coisa que eu adorei também aqui, achei muito lindo, foi essa estante aqui, que ela é toda com lona tensionada no fundo e dá esse efeito de iluminação maravilhoso. Então, como o ambiente ele tem pouca iluminação, ó, ele tem poucos pontos, fez toda a diferença aqui nesse espaço. Essa aqui é a suíte morada. Ela tem um ambiente bem claro aqui, uma paleta bem branca, os tons suaves. E uma coisa que chamou bastante a minha atenção foi essa porta aqui, que ela é de alumínio, mas ela tem um fechamento em vidro e foi aplicado esse tecido aqui. Olha o efeito que causou. Aqui nós temos essa cama bem ampla. Uma iluminação bem suave, bem amena, com tecidos bem naturais, bastante linho. Aqui no banheiro da suíte nós encontramos também um revestimento todo em pedra natural. Ficou com esse efeito bem natureza, né? E aqui no fundo também foi utilizada a lona tensionada para dar esse efeito de luz do dia. Essa bancada aqui, toda em pedra, também ficou linda. Cheguei agora aqui num ambiente muito fofo da Casa Cor. Os tons de verde e os tons rosé. Então, a gente imagina que seria um quartinho de menina, né? Mas olha que gracinha. Tapete aqui mais retinho, mas tem um desenho também orgânico. Lá a gente tem o bercinho e a caminha. E aqui o banheiro, trocador, banheira também para dar banho no bebê. Espaço de trocador de fraldas. E aqui a cuba verde, que até ficou um pouco distorcida aqui no vídeo, mas com os espelhos orgânicos. Esse revestimento aqui, ele também é um rosinha, mas ele distorce um pouco aqui na câmera. Olha que lindo, gente. Aqui tem um pequeno armário, um espaço de pendurar roupas. Aqui um espaço para a criança brincar. Sobe, lá em cima uma casinha. Aqui
Aqui um espaço para guardar os brinquedos. E aqui ao fundo esse papel de parede maravilhoso. A caminha aqui, gente, olha que fofo. Ela é uma cama toda estofada, com detalhe em madeira aqui na lateral. Aqui eu cheguei num ambiente, ele é uma suíte, e ele tem uma característica bem conceitual. Olha. O espaço aqui do casal, essa bancada toda em pedra, uma proposta bastante ousada. Também tem uma fonte aqui nesse quarto. E os revestimentos em pedras. Uma banheira em pedra também. Para completar o quarto. Agora eu tô entrando num outro ambiente. Esse já é bastante diferente dos outros, né? É mais sóbrio, um pouco mais escuro. Tem uma personalidade, digamos que um pouco mais masculina. Eu vou mostrar aqui um pouco mais de perto os detalhes. Aqui as poltronas verdes, mesa. Ela parece oval, mas ela é uma mesa mais orgânica. Aqui nós temos uma bancada no preto São Gabriel escovado. Ficou maravilhosa.
E eu vou falar pra vocês. De energia aqui, eu mando... Olha aí, pessoal, agora a NASA vem. Pode chamar a NASA, porque agora a NASA vem. Você pensa que é uma geladeira? Não é. Olha isso. Agora a NASA vem, gente. Agora pode chamar a NASA aí, porque o negócio aqui... Sentou tijolo de baixo pra cima, ó, amarrando os tijolos pra poder sentar. Alguém tinha visto isso? Olha o predeiro aí. Ó, o neguinho. Rapaz, o tal do Maranhense eu te falar, viu? Tem que ser estudado pra NASA mesmo. Olha aí. Você que tem que estudar pra NASA aí, olha aí, ó. De cima pra baixo, amarradinho. E ele tá fazendo a casa todinha assim, né? Aí sim, ó, menino bom de obra. Quero ver bitoneira ganhar. O homem disse que traça 2 caçambas de 12 metros por dia. Esse aí é o cara. Look at the top of his head. Então agora estamos finalizando o programa de hoje, mas ainda temos uma última pergunta para o Dr. Aulus Eduardo sobre essa parte de uso capião. Eduardo, a respeito então de quem compra uma terrinha aí por investimento ou porque está querendo fazer um sítio daqui a pouco e de repente bota um caseiro lá. Esse caseiro, com o passar do tempo, ele não vai poder adquirir esse direito de usucapi, aquela residência onde ele está morando? Não tem como. Não? Por quê? Vamos pela lógica, vamos analisar pela lógica isso. Claro, a lei fala, estabelece quais são os requisitos, etc. Mas vamos analisar isso de maneira lógica. Façamos um exercício mental e provocativo. Se eu coloco um caseiro na minha terra, Rafael, ou você comprar sua terrinha e coloca um caseiro na sua terra, você colocou, você sabe que ele está lá. A condição que você colocou já impede que ele faça uso capião. Mesmo se eu não tiver um contrato? Mesmo se você não tiver um contrato. O ideal, obviamente, que tem, que senão você vai sofrer com a legislação trabalhista. Mas o que acontece? Ele não vai ter a posse, entende? Ele vai ser detentor do imóvel, mas ele não vai ter a posse do imóvel. Tá é uma posse, ou melhor, é uma posse precária. É uma posse provisória, é uma posse precária. O que é a posse precária? É aquela que não preenche os requisitos para um uso capião. Por exemplo, se você já coloca a pessoa lá, você não está zelando com o ânimo de dono? Está botando justamente para ela cuidar da tua propriedade, né? Para fazer, por delegação, aquilo que você deveria fazer diretamente. Então, essa pessoa, para fazer uso capião, ela precisa justo título, boa fé, posse mansa e pacífica. E aí? Posse mansa e pacífica é aquela que durante o período, o máximo que nós temos ali 15 anos para extraordinário, ela esteja ali sem ninguém incomodar, sem nenhuma ação judicial, sem ninguém falar nada. Ela está ali, sabe, você, de maneira precária, ou seja, você sabe que ela está ali fazendo aquilo ali. Então, por isso ela é caseira. Agora, claro, se você não tiver um contrato, te prepara que a Justiça do Trabalho vai te pegar. Então, Eduardo, foi muito legal a tua entrevista hoje, né? Foi muito esclarecedor. E a gente quer agradecer hoje, especialmente. Pode
também passar os teus contatos. Ou fazer suas considerações finais também, né? Fica à vontade. Muito obrigado, Joel, Rafa. Primeiro que é sempre um prazer estar com vocês, a gente conversando, não só no programa Pé Direito na Obra, que eu os parabenizo porque é uma excelente iniciativa e oportunidade para as pessoas terem conhecimento de uma realidade que muitas vezes não está ao seu alcance. Depois, porque nós somos amigos, então nesse sentido eu faço sempre desejo sempre bons votos a vocês, de muito sucesso, muita alegria e um abraço em todos os que acompanham o Pé Direito na Obra. Muito obrigado. O programa Pé Direito na Obra vai ficando por aqui. Semana que vem a gente se vê. Até mais.